Gente, vamos começar então? Lembrando aí que você está com o microfone aí para fazer pergunta, pega o microfone para poder sair no vídeo. Semana passada, nós estamos na quinta aula, vamos começar a nossa quinta aula. Semana passada nós falamos do capítulo 7 e 8, hoje 9 e 10. Capítulo 8 nos assegura do poder, do desejo de Deus de salvar todo pecador. E aí nos vem uma pergunta: como seria possível que um israelita, alguém do povo escolhido, do povo de Deus, não seja salvo? Né? Aí nesse capítulo, Paulo nos mostra que porque alguns descendentes de Abraão não seriam salvos. Ele inicia confessando que a incredulidade dos judeus, além de causar grande tristeza e uma constante angústia nele, deixava ele num estado de perplexidade total. Ele simplesmente não conseguia entender como que o povo de Israel, gozando de tantos privilégios que Deus deu, foi capaz de rejeitar o próprio Messias do seu próprio povo. Paulo não entendia isso. E aí a condição espiritual de algum dos seus compatriotas causa em Paulo uma dor constante. E ele chega a dizer no verso 3 do capítulo 9, se fosse possível, ele daria a própria alma para salvá-los. Olha, por meu povo, meus irmãos judeus, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Muito forte. Né? Mas é fato que nós não podemos tomar decisão pelos outros. As decisões são tomadas por cada um. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, entrarei com ele, cearei com ele. Então a decisão é individual para todos. Nós não podemos tomar decisão por outro, nem obrigar alguém a aceitar o Evangelho. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Aí Paulo fala alguma coisa assim no verso 4 e 5 que nos deixa meio confuso. Ele fala assim, ó, eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele se revelou a sua glória, fez uma aliança com eles e deu-lhes a sua lei, privilégio de adorar, de receber as suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas, o próprio Cristo vem do povo de Israel. Quanto à sua natureza humana, Jesus era israelita quanto à sua natureza humana. E ele é Deus, aquele que governa todas as coisas, é digno de louvor eterno, e esse povo não entende isso. Como é possível explicar tal rejeição da parte do povo de Israel? E aí Paulo vem com algumas perguntas e respostas, e elas se apresentam numa sequência. Eu queria que você pensasse comigo. Ele fala assim no verso 6. Será que a palavra de Deus falhou? Deus escolheu um povo, Deus deu privilégio a esse povo, Deus se fez conhecer esse povo, Deus fez milagres para que esse povo conhecesse Deus, e mesmo assim, esse povo não recebeu a Jesus. Esse povo não entendeu. Será que a palavra de Deus falhou? Acaso Deus deixou de cumprir a promessa a Israel? A resposta é clara, gente, não. Deus cumpriu a sua promessa. Só que a promessa de Deus, ela foi dada não a Israel como um todo, como um povo, mas ao verdadeiro Israel, o Israel espiritual. Aqueles a quem Deus chamou para o seu próprio propósito. O problema não é a palavra de Deus. Aí Paulo fala no verso 7, o problema é que alguns israelitas não são israelitas. Por quê? Eles nasceram em Israel. Eles são judeus, mas eles não fazem parte do povo de Deus. Porque quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? São aqueles remidos e lavados no sangue do Cordeiro. A nova aliança é essa. Aí Paulo, ele faz a mesma distinção que se você ler lá o Evangelho de João, no capítulo 8, de 39 a 34, fala assim, ó, não precisa ler, eu vou ler para você aqui, ó. Os fariseus dizendo para Paulo, para Jesus, o nosso pai é Abraão. Jesus respondeu, se vocês fossem de fato filhos de Abraão,
seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade, que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai? Não somos filhos ilegítimos, retrucaram ele. O próprio Deus é o nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse, se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas porque Deus me enviou. Porque vocês não entendem o que eu digo, é porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai. E aí Jesus vai fundo. Seu pai é o diabo, gosta de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso, é o pai da mentira. Jesus está falando isso para israelita. Vocês estão falando que vocês são filhos de Abraão? Vocês estão falando que vocês são filhos de Deus? Se vocês fossem filhos de Deus, vocês agiriam como Abraão. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me aceitariam, porque eu vim da parte do Pai. Jesus vai fundo. Paulo está fazendo essa mesma comparação. Vocês falam que vocês são filhos de Israel, é o Israel escolhido, mas vocês não são israelitas. Vocês não são israelitas, o Israel espiritual. A nova aliança deixou de ser um povo separado, né? O que Pedro fala que você é? Raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está falando de Israel? Ele está falando dos remidos e lavados, do Israel espiritual, do povo de Deus. Deus escolheu os filhos da promessa. Olha que interessante. Israelitas verdadeiros são os descendentes espirituais da promessa de Abraão. Quando Deus fala para Abraão, em ti farei bendita todas as famílias da terra, ele está falando de quem? De todos. Todos os que se converteram. Não daqueles descendentes somente da carne. Só de sangue. Para o judeu, para ser salvo tinha que ser judeu. E eles não entendiam como que um cara que é judeu não entende a palavra de Deus. Né? E aí, no verso 9 a 13, Paulo nos fala assim, Deus escolheu os filhos da promessa, escolheu Isaque e Jacó, e rejeitou Esaú. Nenhum judeu reclamaria, porque Deus escolheu um filho, Jacó, e rejeitou o outro, Esaú. Nenhum judeu reclamaria se Deus escolhesse um judeu e não escolhesse outro judeu. Deus é soberano. Mas quando Paulo chega e fala que Deus escolheu o gentil e rejeitou o judeu, isso ele está dizendo que Deus é injusto. Está dizendo que Deus é... Como pode? Eu sou descendente de Abraão, como Deus vai escolher um gentil e não me escolher? O gentil se rendeu a Jesus Cristo, ao filho dele. E o judeu não. Aí vem a segunda pergunta, verso 14. Porventura, Deus é injusto ao exercer com soberania as suas escolhas? Nos dá a impressão de que Paulo demonstra que Deus é injusto, porque ele apresenta 4 exemplos, assim, aparentes de injustiça de Deus. Aí ele fala assim, versos 6 a 9, ele fala que Deus escolhe Isaque e não Ismael. Eu te pergunto, você que lê a Bíblia, quem era o filho primogênito de Abraão? Ismael. Mas o filho da promessa? Isaque. O filho da promessa era Isaque. Não parece que é uma injustiça? Aí ele fala assim, Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Amei Jacó e odiei Esaú. Parece que é uma injustiça? Aí ele fala assim, a Moisés Deus ressaltou a sua misericórdia, a Faraó o seu poder de julgá-lo. Nenhum desses exemplos, irmãos, ele é um gesto de injustiça, nem um gesto de não ter misericórdia de quem não merece, nem o fato de endurecer o coração de quem já se mostra endurecido. Misericórdia e juízo são plenamente compatíveis com a justiça de Deus. Deus tem o direito de mostrar misericórdia para qualquer um, conforme a sua própria vontade.
Quando ele exerce esse direito, ele continua sendo justo. Paulo fala isso, 14. Ele exerce esse direito de mostrar misericórdia a quem ele quiser. Ele não foi e não é injusto por condenar judeus incrédulos. Ele determinou um meio de salvação. E não há outro. E esses versículos aqui, que nós acabamos de ler, eles são facilmente distorcidos para ensinar que Deus simplesmente decidiu condenar uns e salvar outros. Predestinação, eleição incondicional. E que você não pode fazer nada por meio disso. E qual que é o argumento que eles usam? Quem merece ser salvo? Ninguém. Então, se ele falar assim, eu vou salvar esse e esse não, ninguém merece. Esse é o argumento. Mas a Bíblia fala, se confessar com a tua boca e crer no teu coração que ele ressuscitou do morto, será salvo. Depende de alguma coisa de você? Toda a ação é do Espírito. Toda a ação é do Filho. Mas você tem que crer. Você tem que querer. Não é por mérito. Mas isso aqui, eu penso assim, ao invés de defender um sistema diferenciado, de que Deus salva um e condena o outro conforme o seu capricho, não é isso. O argumento de Paulo é que Deus salva judeu e gentil do mesmo jeito. Para o judeu, Deus olhava assim, o Gilmar é judeu, então o Gilmar tem privilégio. O Wagner é gentil. Vou abençoar. Jesus deixou bem claro isso quando ele vai... Você lembra da mulher Ciro Fenícia? Que ela chega até Jesus, pede uma bênção, Jesus fala assim para ela, fundo, grosso parece. Fala para ela assim, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Estou pregando para judeu. Tem lá uma Ciro Fenícia de outra gentil. Quer ser abençoada? Não é bom que eu pegue o pão dos filhos e dou para os cachorrinhos. A mulher fala o quê? Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Muita gente distorce esse texto. Está falando assim, Jesus não queria abençoar ela. Não, Jesus queria provar a fé dela. Eu vi que parece que ele falou para ela que é grande a tua fé, né? Grande é a tua fé. Ele queria provar a fé dela. Ele queria ver. Por muitas vezes, a gente, por menos disso, a gente vira as costas e vai embora. Não é? Você chega para pedir alguma coisa e alguém é grosso com você assim, ou te ignora, você vira as costas e vai embora. Aí ele quis testar ela, mas eu vou tirar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos? Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Então esse texto para mim aqui não está falando que Deus tem um sistema diferenciado de salvar quem Ele quer, condenar quem Ele quer. Não. O argumento de Paulo é que Ele salva judeu e gentil do mesmo jeito. Todos nós estamos debaixo da mesma lei, lei do pecado. E quando eu leio isso, juntando quando a Bíblia diz, foi Deus quem nos escolheu. Então, ele escolheu salvar uns e outros não. Esse é o argumento que ele escolheu ou não escolheu. Esse argumento é um argumento calvinista. Eis que estou à porta e bato. Seria assim então o texto. Eis que estou à porta e bato. Se os escolhidos abrirem a porta, entrarei e cearei com ele. Não é isso que Deus diz. Eis que estou à porta e bato. Você vai ver no capítulo 10 que Paulo vai mais fundo que isso. Nós vamos chegar lá. Mas deixa bem claro isso. A salvação é para quem quiser. Há uma confusão muito grande para mim entre a onisciência, a presciência de Deus. O Deus que sabe tudo o que vai acontecer, daquele Deus que já determinou que as coisas irão acontecer. É uma diferença muito grande. Deus vai saber se no final você vai ser alguém que vai perseverar até o fim, porque ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Ou você vai embora antes. Deus sabe.
Para mim, quando eles fazem um paralelo de Efésios 2, 8 e 9, fala assim, pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas está falando de um meio de você conquistar a salvação. Você não conquista a salvação. A salvação está ali, é algo de graça para você. Mas você tem que querer. É como se aquela história assim, eu estendi o braço para te salvar, o que você tem que fazer? Estender o seu para que eu segure no seu braço. Agora se você ficar assim, ó. Né? O argumento de Paulo é que tanto judeu como gentil, eles são salvos do mesmo jeito, igualmente. Não tem privilégio para ninguém. Por quê? Porque o pecado do homem é a culpa do homem. Deixa claro isso. Judeu era pecador? Gentil era pecador? Pecador. O salário do pecado é a morte. Todos carecem da glória de Deus. A morte é a consequência do pecado. A justiça de Deus. A justiça de Deus olhava para a sua vida, se é pecador, destituído. Agora Jesus vem e paga o preço. Para quem que ele paga o preço? Para Deus. De quem? De todos. O preço de todos foi pago. Agora tem um argumento que diz que ele só pagou para os escolhidos. Aí não entra aquele versículo de João 1,12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Aos que crerem no seu nome. Todos quanto o receberam. O que é? Eu estou. Se você quer. Né? Agora, se você não quer. Quando Deus mostra a sua misericórdia, Ele salva todos que aceitam o Evangelho. E mesmo assim Ele continua sendo justo. Não é que o homem é justo, já falamos isso nos primeiros capítulos, é que ele é declarado justo pela justiça do único justo, que é homem e é Deus, mas é homem. Viveu como eu e você deveríamos viver. E aí quando você entende isso, eu falei isso na quarta-feira, quando você entende isso, dá um estralo na cabeça sua. Quando você entende o que Deus fez por você e o que Ele quer de você, você começa a mudar a sua vida. Você começa a mudar suas prioridades, os seus valores. Deus é o mesmo, o Evangelho é o mesmo, a diferença se encontra na reação do homem à mensagem de Deus. Essa é a diferença. Conforme você reage à mensagem. Lembra ontem no culto de quarta-feira? Tem um que é solo bom. Você joga a semente, ela germina, cresce. Tem outro que o solo é rochoso, não penetra água, não tem raiz, morre fácil. Tem outro que é jogado à beira do caminho, os pássaros vêm, é pisoteado, não nasce. Mas tem um solo bom. E quando o solo bom, a semente cai no solo bom, o que é o solo bom? A semente era o quê? Vocês lembram ontem? A palavra. E o solo? Coração do homem. Quando você está com o seu coração aberto para a palavra de Deus, ela cai, ela germina, frutifica. Né? Então é isso. A diferença se encontra na reação dos homens à mensagem do Evangelho. Né? Aí você considere a injustiça dos judeus. Eles são pecadores como nós? Em todas as eras sempre teve pecado? Sempre. O homem sempre foi pecador? Sempre foi pecador. Eles não entenderam que a velha aliança era lá sacrificar o cordeiro. A nova aliança, o cordeiro foi sacrificado uma vez só. Acabou a cerimônia. Acabou. Se Paulo tivesse escrito uma carta dizendo que os gentios seriam rejeitados como Ismael, os gentios seriam rejeitados como Esaú, os gentios seriam rejeitados como Faraó, os judaizantes, ele não teria problema nenhum, nenhuma diferença com Paulo. Não, Paulo está certo. Prega o evangelho certinho. Mas quando Paulo fala assim, ó, judeu e gentil está na mesma prateleira. Não é na prateleira de cima, prateleira de baixo, está na mesma prateleira. É a mesma prateleira. Aí ele defende a salvação dos gentios no mesmo termo dos judeus. Aí esses judaizantes ficaram revoltados, totalmente revoltados. Você está pregando um evangelho que não existe. Isso não existe. Nós somos filhos de Abraão. Aí terceira pergunta lá no verso 19.
Então, por que Deus ainda nos culpa? A primeira parte desse capítulo nos mostra que Deus, sendo justo, pode mostrar misericórdia para qualquer homem, até para gentil. Para qualquer homem. Você tem que enxergar isso com a visão do judeu. Você está dizendo, Paulo, que pode pregar, Deus demonstra misericórdia para qualquer homem, até para gentil. Aí quando Deus, na sua misericórdia, oferece algumas vantagens aos judeus, nenhum judeu reclamou. Nenhum judeu reclamou. Agora, quando ele oferece bênçãos espirituais no mesmo patamar, tanto para judeu como para gentil, alguns podem distorcer o sentido da misericórdia e acusar Deus de ser injusto. Como assim? O Senhor separou um povo, o Senhor escolheu um homem, e o Senhor veio fazendo, esse povo veio cumprindo a lei. Vai cumprindo a lei? Esse povo veio cumprindo a lei? Então, esse povo veio tentando cumprir a lei, nunca cumpriu. Qual que é a diferença? De um gentil que não cumpria a lei e de um judeu que não cumpria a lei? Nenhuma. Aí pode acusar Deus de injustiça. Aí nos últimos versos, Paulo começa a responder essa objeção deles. Paulo fala assim, devemos lembrar que se aplicar a justiça de Deus, todos os homens seriam perdidos, todos pecaram. Se aplicar a justiça de Deus, todos os homens seriam levados à morte. Quando se trata de misericórdia, o pecador é poupado, ele não sofre consequências do seu erro. Nós falamos isso aí no começo, né? Sobre a punição do pecado, o poder do pecado e a presença do pecado. Ele não sofre, ele é poupado, ele não sofre a consequência do seu pecado, pela bondade não merecida que Deus nos ofertou. Nem judeu, nem gentil pode justificar, nem judeu, nem gentil pode satisfazer a justiça de Deus. Ambos dependem da graça, ambos dependem da misericórdia demonstrada no sacrifício de Cristo. Ambos. Pelo qual Deus se mostra justificador. Pelo sacrifício de Cristo. Aí Paulo aqui começa a reconhecer a arrogância humana, né? Como ele pode condenar alguém? Não foi o próprio Deus que decidiu tudo? Não é um argumento? Se é Deus que decide tudo, quem ele vai ter misericórdia? Como ele pode condenar alguém se ele decidiu tudo? Era como se eu fizesse assim, eu criasse 6 vasos, já falei isso aqui, 6 vasos, os vasos fossem iguais, têm os mesmos defeitos, não tem um mais bonito que o outro. O Criador nos diz. Aí eu falo, eu vou quebrar 3 e vou salvar 3. Por quê? Porque eu quero. É mais ou menos isso que estão pensando. Não é assim. Não é assim. Essa objeção ela não é diferente da doutrina da predestinação, que sugere que a salvação e a condenação dos homens ela depende do capricho de Deus. É quem Deus escolhe. Parece que as pessoas que têm tais ideias, elas não têm que ler a repreensão que Paulo dá aqui. Parece, para mim, ela é tão clara. Sabe? Ele fala assim, ó, da mesma maneira que o oleiro decide que tipo de vaso fazer, Deus tem todo o direito de definir quais pessoas ou quais grupos de pessoas receberão a sua misericórdia. Isso é fato. Não é fato? E quem recebe misericórdia? Quando ele decide, quando Deus decide salvar os cristãos, os crentes, aqueles que foram convertidos, judeus e gentios, e condenar os descrentes, judeus e gentios, ele agiu dentro da sua soberania, gente, é fato isso. Para ser salvo tem que crer em Jesus, não crer em Jesus é condenado. Ele diz assim, ó, verso 20 e 21, ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que me fizeste assim? O oleiro tem direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Deus tem direito de determinar a hora para castigar os malfeitores, como também para salvar os fiéis. Da mesma forma, suportando com muita paciência aqueles que são objeto da sua ira, preparados para a destruição, ele age desse modo
para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. Os cristãos, sejam eles judeus, sejam eles gentios, são aqueles que recebem a sua misericórdia. Verso 24 ele fala isso. Deus fez na salvação dos gentios exatamente o que o profeta Oséias, na sua profecia, diz lá a respeito. Deus diz na profecia de Oséias, Paulo falando, chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo. Não está claro? Chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo. Amarei aqueles que antes eu não amava. Ele ama como? Em Cristo Jesus. No lugar onde foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. De quem que ele está falando? Daqueles que remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Oséias jamais sugeriu a salvação sem obediência. Porque Deus, chamei, não tem obediência, não tem nada para nós fazer. Então eu sou salvo e acabou. Os que receberam misericórdia de Deus foram os mesmos que se arrependeram e se converteram ao Senhor. E nessa condição Deus mostra misericórdia. Eu fiz um estudo aqui, e aí, não me lembro se foi na escola dominical ou se foi uma quarta-feira, de a quem Deus quer estender misericórdia. Vocês lembram? Alguém lembra disso? Aí nós vamos falando sobre esses textos de misericórdia. Aí vai parecendo assim que ele escolhe um, não escolhe outro, de repente fala assim, ele quer mostrar misericórdia a todos. A todos. A misericórdia dele é estendida a todos. Porque eu fico até com uma dúvida e pensando, né, no verso 18, Deus fala assim, na minha versão, portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. E aí quando eu penso, falo assim, olha, Ele endurece o coração de quem Ele quer. Será que eu posso pensar isso? Que Ele endurece o coração naquele momento para que o coração não se torne, naquele momento, um solo fértil? Vamos conjecturar aí, né? Vamos conjecturar. Não sei dizer para você se realmente isso pode acontecer, mas aí, no caso que ele está falando de endurecer o coração, ele usa o exemplo do faraó. Mas o faraó, ele queria tirar o povo de lá e mostrar tudo que... Você lembra que eu falei que tudo que Deus faz tem um propósito? Eu vou endurecer o coração. Para quê? Para mostrar para os egípcios, para mostrar para Israel, que estava há 400 anos no meio de um povo idólatra, que tudo era Deus, que existia Deus de todo tipo. Eu preciso mostrar para eles que existe só um Deus, e esse Deus sou eu. Como eu vou mostrar isso? Endurecendo o coração de Faraó, mandando as pragas, mostrando quem é Deus. Se você pega o começo de Moisés e Arão falando com o Faraó, você começa a ver que tudo que Moisés e Arão faziam, Faraó, os encantadores faziam também. Faziam também. Que poder que era esse? E você acha que não tinha judeu vendo? Você acha que não tinha Egito? Está todo mundo vendo. Transformei o bastão em cobra? Também transformei, mas a cobra do outro bastão comeu todas as cobras dos outros. Devorou tudo. Quer dizer, você pode até fazer algo parecido, mas o outro é mais poderoso. Então o propósito era esse. Eu vou endurecer o coração dele, porque já era duro o coração. Já era um coração duro, um coração maligno. Eu vou endurecer para ele não libertar, para que eu mostre para esse povo quem eu sou. E mesmo assim, com 10 pragas, morrendo primogênito, abrindo o mar vermelho, codornizes, maná, esse povo não cria em Deus. Esse povo faz um bezerro de ouro quando vai ter a lei. Olha como é que é o ser humano. E nós não somos diferentes não, gente. Nós não somos diferentes. Não pensa, se eu tivesse visto isso, tá. Aqui, Zé, eu achei o versículo, Tito capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens.
Paulo cita aí no verso 29, Paulo cita Isaías. Olha o que ele fala lá. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns dos nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e Gomorra. Destruídos como Gomorra. Você sempre ouviu falar do remanescente, né? Se Deus fosse algo assim, ó, caminhando com aquele povo no deserto, com a presença de Deus ali, Deus chegou um dia e falou para Moisés assim, ó, eu não aguento esse povo não. O povo que eu escolhi, hein? Eu não aguento esse povo não. Eu não vou mais com você não. Se eu for com você, eu vou destruir esse povo. Esse povo é de dura serviço. Vou mandar um anjo junto com você. Vou chamar um anjo lá, vai junto com você, porque eu não vou não. Aí a ousadia de quem conhece a Deus. Se o senhor não for, o senhor não me faz sair daqui, eu não vou. Muita gente vê isso como uma afronta de Moisés. Não, eu vejo isso como dependência. Eu não quero anjo. Anjo não serve. Olha só, gente. Um anjo matou todos os primogênitos. Um anjo destruiu tantas batalhas aí que você vê na palavra de Deus. Moisés fala assim, anjo não serve, Senhor. Eu quero o Senhor. E hoje você vê gente fazendo culto para anjo. Não é verdade? Tem gente que fala para você vir, que ele vai trocar o nome do seu anjo. Se você não está satisfeito com o seu anjo, ele troca. De Mirabel para Gabriel. De Dani... não é? Porque tudo é. Gente, é uma brincadeira. Aí você fala de alguém que conhecia Deus de verdade, falava com Deus face a face. Senhor, se o senhor não for comigo, eu não saio. Não me faz sair daqui que eu não vou. Você acha que Deus ficou irado com ele? Não, Deus entendeu. Aí a quarta pergunta que ele faz ali no verso 30. Que diremos então? Em conclusão disso. A explicação, ela é a composição da igreja, que é gentios que creram em Jesus, enquanto que a maioria de Israel tropeçou na pedra de tropeço que Deus estabeleceu. Assim, a aceitação dos gentios é atribuída à soberana misericórdia de Deus, enquanto a rejeição de Israel é a própria rebeldia de Israel, a rebeldia do homem. Gente, é impossível hoje você ver. Você vai aí fora, você pergunta sobre Deus, todo mundo fala que Deus existe. É uma minoria. Acho que menos de 1% vai falar que Deus não existe. A grande maioria de Deus existe. Aí você pergunta assim, para 100 pessoas, ele existe? Existe. 99%, 98% de Deus existe. Aí você pergunta se ele é poderoso? Não, ele é poderoso. Olha só. Ele é poderoso. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Por que você não submete a ele? Aí, aquela... Entendem a soberania, entendem que é um Deus poderoso, entendem os atributos incomunicáveis de Deus, mas não quer que ele seja Senhor da sua vida, porque Senhor manda, é dono. Senhor é dono, manda na sua vida. Eles não querem. Então, eu vi um vídeo na internet, uma famosa chegou e falou que ela sabe o que é descer as águas, ela conhece Deus, ela sabe quem é Jesus, só que ela chegou no pastor dela e falou pro pastor dela, pastor, eu não vou descer as águas porque eu quero ir para o mundo. Então... Escolha, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Escolha. Então, ela preferiu não descer as águas, e se ela descesse, ela ia para o mundo do mesmo jeito e ia escandalizar, né, o nome dele. Então, ela preferiu, falou, não vou sair da igreja porque eu não quero ficar aqui, eu quero ir para o mundo. Escolha? A vida é feita de escolhas. Aí Paulo usa a primeira e última frase extraída de Isaías 28:16. Eis que põe em Sião uma pedra, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Quem que é essa pedra? Jesus. Que interessante, as duas expressões que aparecem, essas duas frases, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalos, elas vêm de Isaías, capítulo 8 de Isaías. Né?
E trata naturalmente de Jesus Cristo. Está falando de Jesus Cristo. E ele mesmo aplicou assim, para si essa profecia lá. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra de esquina em algumas traduções. Né? Sem falar que a gente não pode construir em outro alicerce, a não ser Jesus Cristo. Então, qual que é a diferença? Capítulo 9, tem um pastor da nossa igreja, o pastor Daniel Gouveia. Ele escreveu um livro sobre Romanos 9. Eu devo ter esse livro aí. Para combater predestinação, eleição, essas coisas. Ele escreveu um livro. Olha como que é profundo esse lugar aqui da gente estar comentando. É algo extremamente profundo. Alguma pergunta? Capítulo 9. Só para relembrar vocês, Paulo faz 4 perguntas. Né? Verso 6, será que a palavra de Deus falhou? Não, a palavra de Deus não falhou, ele deixa bem claro isso, nós discorremos nesse argumento. Aí no verso 14 ele faz outra pergunta: porventura Deus é injusto ao exercer com soberania as suas escolhas? Não, Deus não é injusto. E aí ele nos demonstra, lembra lá que eu falei 4 aparentes injustiças de Deus, quando ele fala que escolheu Isaac e não Ismael, escolheu Jacó e não Esaú, estendeu misericórdia a Moisés e endureceu o coração de Faraó. É aquela história, tudo que Deus faz tem um propósito. Né? Por isso quando eu falo que você vai em algum culto onde o pregador lá, ele usa da palavra e ele usa como se ele fosse o cara poderoso, ele tivesse o poder, e o propósito é engrandecer o preletor, o profeta, pode esquecer. Pode esquecer. Tudo que Deus faz com propósito. Né? E qual que é o propósito? Para louvor da sua glória. Para louvor da sua glória. Aí ele fala no verso 19 lá, por que Deus ainda nos culpa se Ele pode todas as coisas? Se Ele é quem decide todas as coisas, então por que Ele nos culpa? Ele faz O judeu fica perguntando, mas por que então? Se eu, um judeu da gema, que sei a linhagem, a minha árvore genealógica, sei tudo quem é, eu vou lá descendo, sei de que tribo que eu sou. Você quer dizer que aquele gentil que não sabe nem quem é o avô dele é a mesma coisa que eu diante de Deus? O versículo 19 aqui fala assim, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ele está, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Sempre resistiram. Em todas as épocas. Todas as épocas resistiram. Todas as eras. O ser humano é ser humano. Né? Ser humano é ser humano. Se você pegar lá o primeiro homicídio. Fala para Caim e Abel, né? Abel matou Caim, né? Caim matou Abel. Confundi, né? Caim matou Abel. Agora lembra o motivo. As ofertas. Eu vou lá levar a minha oferta. Eu levo a minha oferta. A Bíblia não fala sobre isso, mas havia um jeito de oferecer a Deus? Tinha algo especificado, gente. Tinha algo especificado. Não é do seu jeito. Não é do jeito de Caim. Caim era um agricultor. Então Deus não aceita oferta de agricultor? Aceita. Desde que ele ofereça, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que Caim tinha que fazer? Ele tinha que pegar lá a sua colheita maravilhosa e ir lá com Abel. Abel, vamos trocar, eu quero comprar um cordeiro seu. Porque você é pastor, tá? Escolhe o cordeiro, eu quero o melhor, senhor, isso aqui. Aí Abel sacrificava um cordeiro, Caim sacrificava um cordeiro. Os dois estariam feitos do jeito que Deus determinou. Nunca pensou nisso. Deixou claro isso no Éden. Para que se oferece? Ele estabeleceu um jeito para a salvação no dilúvio.
tinha que entrar pela porta da arca. Se ficasse em cima da arca, tinha que estar dentro da arca. Pela única porta, uma porta. Ele estabeleceu a salvação do ser humano hoje. É por meio de uma porta. Eu sou a porta, Jesus Cristo. É por meio dele. Lá, eu falo isso lá, Êxodo 12 nos fala da primeira Páscoa, da morte dos primogênitos. Por 400 anos, o povo estava ali junto. Você acha que algum israelita fez amizade com o egípcio? Claro que fez. Claro que fez. E aí eu sou o israelita e o Wagner é o egípcio. Eu falava, Wagner, é o seguinte, ó, Moisés falou que hoje vai passar um anjo, vai matar todos os filhos primogênitos. Para não morrer, você tem que fazer isso. Aí o Wagner, que era egípcio, foi lá e fez. Pegou o cordeiro, fez esse negócio, matou, assou, não foi, comeu com a família dele, ficou lá dentro, passou sangue no umbral. O anjo entraria na casa do... Não. Não era porque era judeu. O judeu entendeu que era porque era judeu, mas não era porque era judeu. Da mesma forma, hoje tem alguém que entende que Jesus Cristo é Salvador, a mulher que você falou aí. Mas eu não quero, eu prefiro estar no mundo. Ué, a vida é feita de escolhas. E aí vai. Mais alguma pergunta? Senão nós vamos encerrar o capítulo 9, deixando o 10 para depois do intervalo. Gente, vamos lá, capítulo 10. Paulo inicia o capítulo 10 dizendo que orava pela conversão dos seus compatriotas judeus. Né? Isso magoava esse homem. Como que um compatriota, sendo judeu, não se convertia? Mas ele sabia que Israel possuía um zelo sem entendimento. E a palavra zelo aqui, ele está dizendo de cuidado excessivo, algo exagerado. E não é o que Deus quer da gente. Né? Porque Deus quer que nós reconhecemos a Cristo, conhecemos a justiça de Cristo. Justificados, pois, pela fé. Que você tenha fé em Cristo Jesus. Ele não quer que você tenha um zelo pelas coisas e não tenha fé em Jesus Cristo. Paulo não quer ver os seus irmãos correndo por justiça própria, através de obras. É aquela base que eu vou achar um jeito, um meio de que os outros possam enxergar em mim algum bem e que me torne isso, algum mérito que me torne possível de ser salvo. Faça algum bem, eu sou bom demais, eu faço muito bem para os outros, então eu vou ser salvo por causa disso. Aí caem algumas religiões que fazem o bem, donativos, não sei o quê, esmolas, para poder dizer que é salvo. Eu me lembro numa aula da escola dominical lá na primeira, tinha um cara sentado lá e eu estava falando sobre a salvação de Jesus Cristo, pregando sobre Romanos. E aí eu disse isso, que aquele que não tiver Cristo, aquele que não se render ao senhorio de Cristo, fé em Jesus Cristo, não vai para o céu. E isso ofendeu muito ele, porque ele tinha uma avó que ele amava muito. Essa avó era extremamente religiosa, daqueles estilos assim, tudo por Maria, né? Tudo por Jesus, nada sem Maria, sabe esse estilo? Esse estilo assim. E ele falou, ele levantou, já batizado. Ele falou assim, eu não acredito que você está me falando que a minha vozinha é uma pessoa assim, extremamente boa, que só faz o bem, não faz mal para ninguém, dá esmola, que ela vai para o inferno porque ela não tem Jesus Cristo. Ele não acreditava. Eu falei, mas não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Não, mas está errado. Foi difícil, não conseguimos convencer ele não. Ele falou, está errado. Está errado. As pessoas fazem um jeito, um meio de ter o reconhecimento que eu sou uma pessoa boa. Né? Pode falar, Pingo. De respeitar, você falou do exemplo da avó, né?
Aí eu lembro que você falou uma vez, né? Aqui na igreja. Faz tempo já. Aí eu pensei comigo mesmo. Será que Deus, que você falou que ele se revoltou com a cota, né? Será que ela nunca foi adolescente na vida? Ela? A avó? Com certeza. Porque na adolescente nós fizemos bastante burrada, né? Não, mas eu falo para você, é um jeito de olhar a vida desvirtuada, porque uma senhora idosa de 90 anos é tão pecadora quanto um adolescente. Porque ela passou... É tão pecadora quanto um adolescente. A gente pensa, não, a gente fez muita burrada quando adolescente, né? A gente descumpriu muito mandamento, mas a gente continua descumprindo. É aquela história. Eu falo nisso, eu penso no menininho lá, a gente vai pegar ele porque ele é mau e a gente é mau também. Não tem jeito, gente. Pô, nós estamos falando aqui do capítulo 7 de Paulo, miserável homem que sou, o bem que quero fazer eu não faço. Então essa senhora de 80 e poucos anos, quase 90 anos, aí é ruinzinha que nem nós. Não merece. Né? A finalidade da lei é Cristo, para a justificação e a salvação de todo aquele que crê. É algo que chega a doer quando fala que a pessoa está achando um jeito de se tornar boa. Uma vez um cara falou, eu estou pregando os 10 mandamentos e falei um cara falou que ele estava cumprindo os 7, faltava 3, ele ia conseguir cumprir os 3. Eu queria voltar a bater nele. Não entendeu? Estou cumprindo 7, talvez 8, pastor, falta 2, mas eu vou conseguir. Vai conseguir o quê? Infeliz não entendeu. Vai ler a Bíblia, descumpriu um, descumpriu todos. Estou cumprindo. E olha, então é tão interessante na palavra de Deus que quando se fala que nós somos infiéis, esse infiel é a ausência de fidelidade. Quer dizer, foi uma vez infiel, nunca mais é fiel. Eu pergunto para você, se você já foi infiel à sua esposa? Eu sou fiel hoje, mas já cometi algumas coisas, mas hoje eu sou fiel. Na palavra de Deus não é isso que fala, não. Foi infiel ao seu marido? Não. Eu pensei uma coisa uma vez, mas não, hoje eu sou fiel. Não é assim, não. A palavra de Deus é a seguinte, você foi infiel, você é infiel. É ausência de fidelidade. Manchou. É só o sangue de Cristo para purificar. Nós falamos assim, não, agora eu sou fiel. Eu não era, mas agora eu sou. Não, meu filho, você deixou de ser naquela época. Bom, então Paulo começa a dizer que esses seus compatriotas pensavam na lei e não entenderam que eles queriam ser justificados pela lei. E nós vimos aí nos outros capítulos que a lei só fazia o quê? Denunciava o pecado. A lei mostrava o quanto nós somos pecadores. A lei só mostra o que nós somos pecadores. E aí, se você querer ser justificado pela lei, você vai ver que isso aí, a justiça ficou fora do seu alcance. Aí o povo de Israel se esforçou tanto para cumprir a lei e não teve sucesso. Não teve sucesso, porque nenhum ser humano é capaz. Só um. Jesus Cristo. Só ele cumpriu a lei. Por isso que Romanos fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Agora em Cristo a justiça chega perto e pode ser alcançada. Como? Pela fé. A justiça pode ser alcançada pela fé. Aí Paulo fala assim, olha, se vocês que tentaram tanto cumprir a lei, se esforçaram tanto e não teve sucesso, agora vocês conseguem. Porque a lei foi cumprida em Cristo Jesus. E Paulo deseja então a salvação dos seus irmãos, seus compatriotas, mas que eles entendessem que isso só seria possível por meio de Jesus Cristo. Não adianta esse zelo que eles tinham sem entendimento. E é fato que Paulo não negou a perdição daqueles que confiavam na lei. Paulo não nega, não. Ele queria que todos fossem salvos, mas ele não está negando que aqueles que só confiavam na lei estão perdidos. E aí esses israelitas que mostravam um zelo ardente por Deus,
não entendeu o plano de Deus. Ao invés de aceitar a justiça de Deus, eles procuravam em vão estabelecer o seu próprio sistema de justiça. Foi o que aconteceu com os fariseus. Criaram o próprio meio de justiça. Por isso que o fariseu, orando no templo, começa a acusar o publicano. Porque ele criou um jeito de demonstrar que é justo. Eu faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. Ele não. Eu sou justo, ele não. Não é fácil apontar? Eu venho na igreja todos os cultos, o Tecão não. Então ele não é salvo, eu sou. Sistema de justiça. Bem profundo esse negócio de zelo sem entendimento. O que matou Jesus? O que matou Jesus foi o zelo. O zelo sem entendimento do povo de Israel, dos judeus. Eles eram cegos espirituais. Aí eles queriam fazer a obra de Deus do jeito deles. Um zelo, vou fazer. Não, eles estão pregando um outro sistema de justiça. O sistema de justiça é essa que nós temos no templo. Esse é o jeito de adorar a Deus. O jeito que eles estão falando agora de Jesus, não, isso não é jeito, está errado. Então nós vamos executar esse povo. E é diferente hoje. Quem falou para você que o seu jeito de pregar é o jeito certo? O seu jeito de orar é o jeito certo. O jeito de viver, de adorar a Deus é o jeito certo. Quem falou para você? Onde está escrito? Quem disse que Deus só recebe louvor de pessoas iguais a você? A pessoa que é diferente, Deus não aceita. Aí você vê uma pessoa toda tatuada com um piercing aqui no nariz e você fala, essa pessoa é do diabo, ele não vai para o céu. A gente estabelece um meio de justiça, a gente estabelece um meio de dizer, esse é salvo, aquele não. A Bíblia não faz isso. Com aquele zelo profundo, Paulo diz isso, né? Quando Paulo fala que ele é o pior dos pecadores, ele fala, eu persegui a igreja. E ele perseguiu a igreja porque ele queria matar gente? Não. Ele queria fazer a obra de Deus. Ele achava que ele estava fazendo um trabalho para Deus. Matando o crente. Matando os da seita. Caminho. Ele achava que estava fazendo uma obra para Deus. Pela religião. Porque eles achavam que o jeito de adorar a Deus era da religião deles. Porque você não é judaizante? Você não se converteu ao judaísmo? Então você não adora a Deus. Vai para o inferno. É isso ainda até hoje. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento, Paulo está falando. Eu sei que eles se dedicam a Deus, mas é um entusiasmo sem entendimento. Não estão entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele. Não entenderam. Não é pelas obras, não é o que eu faço, não é pela religião, não é por rituais. Apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justo, tentando seguir a lei. E recusam a maneira de Deus. Qual que é a maneira de Deus? Jesus. Qual que é o plano de Deus? Feito antes da fundação do mundo. Gente, isso é muito profundo. Mas vocês têm que entender que há 2000 anos atrás, e os judeus, o plano foi feito antes da fundação do mundo. O plano é esse. Tudo na Bíblia aponta para Jesus Cristo. Os judeus não entenderam isso. Então eles vão me tornar justo cumprindo a lei. Tentando seguir a lei. E essa descrição de judeu, que declara a pessoa justa diante dele, sabe? De um modo de se tornar justo, tentando seguir a lei, recusando a maneira de Deus, são os religiosos de hoje. São os legalistas e religiosos de hoje. Pessoas zelosas que cumprem doutrinas. Escutava uma pessoa antiga que falava para mim assim, eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. E aí no fundo do meu coração eu sentia, que pena, vai para o inferno nessa religião. Discuti não, conversei, debati um pouquinho com uma família que era de uma certa religião. E a religião dele fala o seguinte, que você vai vivendo, nascendo, morrendo e vai se reencarnando e vai se evoluindo até você chegar, agora você está pronto e vai para o céu. Aí eu cheguei no seguinte limite de falar com ela assim,
Preste atenção então, sou uma pessoa inteligente. Extremamente inteligente. Suponhamos que a senhora tem toda a razão e eu esteja errado. Que realmente o jeito que a senhora está falando é o jeito que funciona. Vou morrer, vou reencarnar, vou morrer, vou reencarnar, vou evoluir, vou sofrer nessa vida e vou para o céu. Certo? Certo. Tá. Então eu não vou perder nada, vou? Suponhamos que a senhora esteja errada e eu estou certo. Que a palavra de Deus fala que após a morte segue-se o juízo. Ao homem está destinado a morrer uma só vez. Esse juízo vai ser passado por todos. Alguns no tribunal de Cristo, outros no trono branco. E a palavra de Deus fala que aquele que for julgado e não fosse encontrado no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e só não tem outra chance. Vale a pena arriscar? Vai lá. Não é? Uma pessoa inteligente, entenda isso. Se você está certo e eu estou errado, então eu vou evoluir. Aí Deus vai me mostrar até um jeito de eu... Mas se eu estou certo, e não sou eu, é a palavra de Deus, ao homem está destinado a morrer uma só vez. Após a morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Ou então lá a parábola do Lázaro e o rico. Senhor, manda ele vir aqui colocar o dedo de água na minha língua. Não, deixa eu ir lá dele, voltar lá para falar para os meus irmãos. Eles têm os profetas. Eles têm que ouvir. Se eles não ouviram o profeta, não ouviram você também não. Quer dizer, acabou, filho. Você tem essa chance de se curvar diante do Salvador. É uma chance só. Tá? Eu estou à porta e bato. Você tem que abrir. Se não abrir... pessoas zelosas, pessoas que querem fazer o bem. Mas não é essa maneira. Paulo está falando que os judeus tinham que abrir os corações, examinar a própria crença, entender e mudar as convicções. Ver quem era Jesus, mudar as convicções para fazer a vontade de Deus. Agora, aquele povo era um povo de coração orgulhoso, a mente era fechada, e isso impedia a salvação de muitos. Muitos judeus não compreenderam a relação de Cristo e a lei. Não entenderam isso. Jesus deixa claro, eu vim cumprir a lei. Claro que ele veio cumprir a lei. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que o judeu tinha que fazer? Sacrificar um cordeiro. Eu sou o cordeiro, você é sacrificado. Fui sacrificado. Eles não entenderam essa relação de Cristo e a lei. Não entenderam isso. E só serão salvos aqueles que forem conduzidos até Jesus Cristo. Eles não entenderam isso. Quando Jesus vem e cumpre a lei, entendendo perfeitamente o que a lei dizia, cumprindo todos os mandamentos sem falhar, isso é interessante você saber e guardar. Jesus cumpriu todos os mandamentos sem falhar. Ele encerra, ele coloca um ponto final na lei e estabelece uma nova aliança. Onde é o ponto final e a nova aliança? Tem a velha aliança, a aliança de Abraão. Ele encerra a aliança no sangue de Cristo, né? Quando esse sangue é a nova aliança, é um novo contrato, é uma nova aliança. Ele estabelece isso e ela é concretizada entre eu e ele através da minha fé. Eu entendo o que ele fez, eu aceito o que ele fez e eu quero o que ele fez. Concretizou a aliança. A aliança é feita entre dois lados. Já falamos sobre isso, sobre a aliança. Isso não significa que a lei foi totalmente descartada, gente. Não foi totalmente descartada. Disso aqui, e Paulo vai fundo, lembra nos versos anteriores, que ele usa uma lei dos 10 mandamentos. Ele usa uma lei dos 10 mandamentos, não cobiçarás. Então a gente fala assim, Paulo vai profundo, vai na jugular do judeu. Ele vai nos 10 mandamentos, nas tábuas da lei. Cristo veio cumprir todas as leis, inclusive esses 10 mandamentos. Ele cumpriu nele essas 10. Mas então eu não preciso cumprir os 10 mandamentos? A nova aliança nos dá algumas diretrizes, alguns princípios e alguns valores. E alguns princípios e alguns valores, eles são eternos. São eternos. Então, Cristo vem, ele encerra a lei nele.
Ele é o ponto final da lei, estabelece uma nova aliança e essa aliança se concretiza conosco através da fé. Diz que não quer dizer que a lei foi descartada, de jeito nenhum. Mas a justificação de alguém só pode ocorrer através da fé, não é através da lei. Por isso que esse texto nos fala que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aí do 5 ao 15, ele vem falando da única salvação. Conforme a lei, aquele que praticar a justiça viveria, mas ninguém alcançou a perfeição sobre a lei, exceto Cristo. Ninguém. Você pode pegar qualquer homem em todas as eras, ninguém, exceto Jesus Cristo, alcançou a salvação. É interessante, falando de homens perfeitos, né? Jesus Cristo é o único homem perfeito. E aí você vai a algumas religiões, alguns exaltam Maria. Maria foi uma mulher, chega a dizer que ela não teve pecado. Alguns chegam a dizer que ela não teve pecado. E não teve mais filho, nenhum homem o conheceu, era a Virgem Maria. Vai contra a palavra de Deus, porque Jesus tinha irmão, Tiago, um dos líderes da igreja, era irmão de Jesus. Jesus era o primogênito. Mas tem um texto de João que é profundo. Olha que coisa. Alguns homens foram arrebatados. Vocês sabem quem? Homens que foram arrebatados. Enoque, Elias foram arrebatados. Aí, Jesus fala que de homem nascido de mulher. Enoque nasceu de mulher? Elias nasceu de mulher? Maria nasceu de mulher? Dos nascidos de mulher, carne, com pai e mãe, não existe ninguém maior que João Batista. João Batista é maior que Elias? João Batista é maior que Enoque, maior que Maria? Maior que os arrebatados. Então, se essa adoração fosse a João Batista, daria até para entender. Seria mais lógico. Não era mais lógico? Jesus, o Deus, que olha a sua criação e fala, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que esse homem. Olha a moral que deu para esse homem. A Maria vai por terra, filho. Ela era menor que João Batista. Os que foram arrebatados eram menor que o cara. Então, se a adoração fosse dele, você fala, era o maior ser humano de todas as épocas. Exceto Jesus, não estamos falando de Jesus. Jesus, o homem. É o homem perfeito. O maior de todos o tempo. Então, seria mais lógico. Mas não tem lógica, né? Você não vê ninguém falar aqui que João Batista foi decapitado. Ninguém vai falar. Vamos lá. A salvação não depende da obediência perfeita à lei, sim da fé em Cristo, do 9 ao 11. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Olha que coisa. Declarar com a boca, confessar com a boca, crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. Declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Percebe que Paulo está falando que a ênfase desse contexto todo está na fé em Cristo. Em contraste com a confiança da lei. Está na fé em Cristo. Tem gente que usar esse texto para criar um falso contraste entre a fé e a obediência a Cristo, e distorcer o sentido, esquecer do contexto todo, não tem sentido. Não tem sentido. Está fazendo um contraste aqui, não adianta a lei. Para nós, não adianta a lei. Nós não vamos conseguir cumprir. Você pode até falar como o rapaz, eu estou cumprindo 9, falta 1, mas não adianta, você não vai conseguir cumprir. Cumprindo 8, não vai cumprir.
A mesma mensagem salvadora vale para os judeus, vale para os gentios. É o verso 12 e 13. É a questão da natureza de Deus. Ele morreu a todo ser humano. Você vai para Pedro, Pedro fala que Deus não faz acepção. Você procura no dicionário, é uma palavra difícil. Acepção, diferença. A nossa forma de amar, de gostar, ela é seletiva. Eu gosto de alguns, não gosto de outros. Deus não. Ele não faz diferença de pessoas. Por quê? Porque todas são criaturas dele. Todas ele criou. E seria ilógico você pensar, oh, Senhor, por que eu sou careca e o outro lá é cabeludo? O Senhor gosta menos de mim do que do fulano de tal? Não. Ele fez você do jeito que ele quis. A salvação está oferecida a todos, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus bondoso. Aí você vê assim, homens iguais, com pecados iguais. Se você pegar todos os pecados em todas as eras, muda o pecado? A gente pode enumerar os pecados aqui. Não tem diferença. Vamos começar dos mais fraquinhos. Vamos começar. Arrogância, orgulho, inveja, desejo carnais de vários tipos. Inclui nos desejos carnais glutonaria, bebedeira, mentir, amor ao dinheiro. Não muda, não muda. Em todas as épocas não muda isso. Poder. Agora fala para mim, eu estava vendo isso um dia quando eu fui visitar o templo do Salomão lá no Brás. Alguém já passou lá e viu? Já viu? Jesus. Eu estava vendo quando estava fazendo uma coluna, era um negócio gigantesco. E aí li numa revista, falei para você já, que foi gasto naquele templo, até aquela época que estava lendo ali, 600 milhões de reais. 600 milhões. Vamos, dinheiro. Quantas igrejas não plantaria? Agora eu te pergunto, eu, pastor Batista Livre, vou gastar 600 milhões para fazer uma igreja, um templo. Para quê? Se eu colocar 600 milhões investido, se eu sou mesquinho, não estou vendo em campo missionário, eu estou vendo na minha vida. Eu investi 600 milhões. Quanto eu não ganho? Quanto eu não ganho? Eu preciso trabalhar? Se um prêmio da Mega Sena é 60 milhões, um bom. 10 prêmios da Mega Sena. Preciso trabalhar? Então por que fez? Por que fez? Você pode me responder? Não é por dinheiro. Já aproveita você que não é por dinheiro. Poder. O poder de cabe 50 mil pessoas aqui e eu sou o cara. É poder. Porque não é por dinheiro mais. Ele não precisa mais de dinheiro. É o que falou ali, meu irmão. Quantas igrejas plantariam? Quanta vida seriam? 600 mil acabaria com fome num país inteiro. Aí vem a salvação. O Criador oferece um único meio de salvação igualmente a todo ser humano. A todo ser humano. Em todas as eras. Então nós podemos imaginar que todos seriam salvos. Não. Nem todos reagem ao Evangelho do mesmo modo. Isaías fala assim no Velho Testamento, Senhor, quem creu na nossa mensagem? A fé, ela cresce somente quando a palavra ela é pregada. Mas a palavra precisa ser pregada. Por isso a nossa responsabilidade. Todos que ouvem a palavra de Deus através da criação, têm que pegar a palavra de Deus. Olha o que ele diz no verso 18. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Os israelitas não devem se admirar que Deus tenha oferecido a salvação aos gentios, pois ele falou disso por meio das profecias no Velho Testamento. Está no verso 19 e 20.
Falou disso. Deus não se esqueceu de Israel. É fato, gente. Deus selecionou um homem, desse homem fez um povo. E a ação desse povo era pregar o evangelho, levar o evangelho, fazer esse Deus conhecido a outras nações. Mas o que eles fizeram? Fecharam no mundinho deles, fecharam as portas, viraram as costas. O negócio é tão profundo que até os israelitas que não se davam com os samaritanos era israelita misturado, mas era israelita. É aquela história de falar que, não sei se você já ouviu falar sobre isso, espero que eu não esteja pecando aqui, mas você ouviu falar que argentino acha que é a Europa da América do Sul? Já ouviu falar sobre isso? Está quebrado, mas diz que era a Europa. Era a Europa, mas era assim. Aí tinha um aqui, amigo não, conhecido, que tinha uma locadora. E aí eu ia pegar olha como que é tempo, lembra? Tempo de locadora, fita cassete. Aí eu ia pegar um filme pra gente assistir fim de semana, os moleques gostavam de assistir aqueles da Pixar lá, aqueles filminhos de criança, 2 moleques pequenos, eu ia pegar um filme lá e ele falava mal do Brasil. Cara, isso me vinha até aqui, mas eu era crente, eu não podia falar nada para ele. Um dia eu não aguentei. Falei, seu argentino arrogante, desse jeito, assim, na locadora dele. O que você está fazendo nesse país? Vai para o seu, que é a Europa. Vê se algum brasileiro está lá falando mal do seu país. Vai embora daqui, vai lá viver no seu país, que é a Europa. Quebrada, mas é. É mais ou menos, os israelitas, eles se achavam a última Coca-Cola do deserto. Deus é meu. E eu não vou dar para ninguém. É só meu. Deus fala com você? Fala comigo. Eu já vi que profeta fala nisso. Se ele é profeta, eu sou profeta. Deus fala comigo, não fala com você. Esqueceu que o véu do templo se rasgou. Eu tenho livre acesso ao trono da graça. Preciso ser pastor? Preciso ser profeta? Não. Preciso me render ao senhorio de Cristo. E tenho livre acesso. Sou um sacerdócio real. Pronto. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Passou a ser aqueles remidos e lavados. Eles não entenderam isso. Se mostraram rebeldes. Verso 21. Se esqueceram de Deus e quiseram fazer o seguinte: achar o meu jeito de justificar. É o meu novo sistema de justiça. Mais ou menos como está fazendo hoje o STF. O novo sistema de justiça. É culpado quem eu quero que seja culpado e é inocente quem eu quero que seja inocente. Os fatos não me interessam. Não é isso mais ou menos que está acontecendo? Você pode brigar, você pode falar que não é, mas é verdade, gente, é isso que está acontecendo. Contra fatos não há argumentos. Apresenta fatos. A justiça é imparcial, teria que falar, não, está certo, está errado. Mas não é. O mesmo fato para um está certo, o mesmo fato para outro está errado. E a Bíblia muito fala sobre justiça. Ai daqueles que falam do bem que é mal e fala do mal que é bem. Ai daqueles. A mão de Deus vai pesar sobre eles. Vai pesar sobre eles. Alguma pergunta sobre isso aí? 9h30 nós vamos encerrar. Próxima aula nós vamos estar estudando o capítulo 11 e o capítulo 12. Leia, capítulo 12 é uma bênção. Leiam, estamos encerrando. Quinta aula tem só mais 3. Lembra que eu vou passar no grupo hoje o Pix dos 2 meses lá que nós temos que depositar para quem vai querer fechar a matéria na CTBL. Amém?